Olá amigos que se interessam por política, sejam muito bem-vindos. Eu sou Pacelli e nesse vídeo iremos debater e estudar sobre o ex-presidente Lula e a desconstrução de um mito. Estamos a poucos dias do julgamento de Lula na segunda instância, ou seja, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Uma confirmação da condenação de Lula pelo tribunal pode impedi-lo de ser candidato nas eleições desse ano, segundo a lei da ficha limpa, ou até mesmo levá-lo para a prisão. Quero lembrar que não estou aqui para atacar nem defender o ex-presidente Lula, nem o PT, Partido dos Trabalhadores, pois criei esse canal com a finalidade de debater política de modo educado, pacífico e que traga conteúdo relevante aos eleitores. Amado por uns, odiado por outros, o fato é que Lula é um dos mais populares presidentes que o Brasil já teve. Não nasceu para ficar nos bastidores, sempre teve um inegável espírito de liderança e carisma. Foi e é um grande estrategista político. Com seu jeito carismático, colocou o Brasil gozando de altíssimo prestígio internacional. Conseguiu, durante seu governo de 8 anos, derrubar várias partes do muro que separa os ricos dos pobres. Esses tiveram vez. Até a ONU reconheceu que os programas de Lula tiraram o Brasil do mapa da fome. Por isso, para muitos, é considerado como o pai dos pobres. Até os mais críticos reconhecem que nos 8 anos do governo Lula, tudo deu certo. Houve um incremento na geração de empregos, a taxa de desemprego caiu, o número de pessoas contratadas com carteira assinada cresceu. Durante seus 8 anos de governo, Lula surfou em mares tranquilos e soube como ninguém dar vez aos pobres e contribuir para a distribuição de renda. Por competência ou sorte, o fato é que colocou o Brasil nos trilhos do progresso. Conseguiu colocar o Brasil sob todos os holofotes do mundo. Farei uma breve retrospectiva sobre Lula, até chegar no contexto atual. Em 1969, Lula foi eleito para a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Paulo. Ao se destacar na função, em 75 foi eleito presidente do mesmo sindicato. Como Lula não demonstrava medo, era aguerrido, em 77 ganhou projeção nacional, ao liderar a reivindicação sobre a reposição aos salários dos metalúrgicos, no auge da ditadura militar, na vigência do AI-5, emitido pelo presidente Arthur da Costa Silva, o mais severo de todos os atos institucionais. Em 78, Lula foi reeleito presidente do mesmo sindicato e passou a liderar as negociações e as greves de metalúrgicos na região do ABC Paulista. Em 1980, ficou preso por 31 dias no Departamento de Ordem Política e Social, o famoso DOPS, por liderar as greves. Depois disso, fundou o PT e foi o seu primeiro presidente. Em 1981, a Justiça Militar condenou Lula a 3 anos e meio de detenção por incitação à desordem coletiva, tendo recorrido e sido absolvido em 82, ano esse em que participou das eleições para o governo de São Paulo e perdeu. Em 1986, Lula concorreu a mais uma eleição e dessa vez saiu vitorioso. Foi eleito deputado federal por São Paulo, com a maior votação para a Câmara Federal até aquele momento. E até participou da elaboração da Constituição Federal, de 88. Lula queria o posto máximo do país, porém logrou 3 consecutivas derrotas. Em 89, concorreu ao presidente da República e perdeu para Collor, ficou em segundo lugar. Em 94, concorreu e perdeu para Fernando Henrique Cardoso, ficou em segundo lugar. Em 1998, concorreu pela 3ª vez e perdeu para Fernando Henrique Cardoso, novamente ficou em segundo lugar. A cada derrota, Lula saía fortalecido, pois fazia muito bem o papel de oposição ao governo. Lula sempre foi persistente, determinado, corajoso e astuto. Decidiu mudar. Refinou o seu antigo jeito truculento. Ficou mais polido, com argumentos que conquistaram a confiança de parte da classe média e do empresariado. E também agradou a classe pobre, que sempre esteve ao seu lado. Com essas mudanças, a sorte de Lula começou a mudar. Em 2002, Lula é eleito presidente do Brasil. José Serra foi o segundo colocado. Pelo jeito, as pedras nos sapatos do Lula eram os Fernandos, Collor e Henrique. Se fosse competir não com José Serra, e sim com o eventual Fernando Serra,
Talvez Lula tivesse perdido pela quarta vez. Em 2003, Lula inova mais uma vez e indica Joaquim Barbosa para o Supremo Tribunal Federal, STF, o primeiro negro eleito presidente da Suprema Corte. É importante destacar que Joaquim Barbosa não foi indicado por favor, nem pela cor da pele, nem por nenhuma cota, e sim pelos seus inúmeros méritos. Ele é mestre e doutor pela Universidade de Paris, é poliglota, fluente em francês, inglês, alemão e espanhol. Em 2005, Lula criou o Programa de Universidade para Todos, ProUni, e houve uma expansão do acesso aos pobres ao ensino superior. Em 2006, Lula foi reeleito presidente do Brasil, Geraldo Alckmin foi o segundo colocado. No mesmo ano, indicou Carmen Lúcia para o Supremo Tribunal Federal, a segunda mulher eleita presidente da Suprema Corte. Em 2007, a FIFA divulgou que a Copa do Mundo de 2014 seria realizada no Brasil. Em 2009, Lula foi para o cinema e sua vida foi retratada no filme O Filho do Brasil. Sua fama estava no mais alto patamar. Até o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, falou para o Lula na reunião do G20. Esse é o cara, eu adoro esse cara. Ele é o político mais popular da Terra. Também em 2009, o Rio de Janeiro foi escolhido como sede da Olimpíada de 2016 e foi descoberta a camada pré-sal. Continuando a desfrutar do seu sucesso, em 2010, Lula bateu um recorde histórico de popularidade. Durante seu mandato, ao final do governo, sua popularidade era maior do que possuía ao ser eleito, como ocorreu com poucos presidentes na democracia no mundo. Visionário e ousado, como sempre, apoiou e conseguiu eleger a sua sucessora, Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente do Brasil, a qual venceu o experiente José Serra, que ficou em segundo lugar. Em 2011, Lula descobriu que estava com câncer de laringe. Se tratou, mudou seu visual e ficou curado. Rapidamente voltou a influenciar o jogo político nacional. Apoiou e conseguiu eleger Fernando Haddad como prefeito de São Paulo em 2012. Em 2014, apoiou e conseguiu reeleger Dilma, presidente do Brasil, dessa vez em vitória apertada contra o experiente Aécio Neves, quarto mandato do PT. Como a vida é cheia de ciclos, de altos e baixos, a fase de azar começou a bater na porta de Lula e em 2016 foi denunciado pelo Ministério Público Federal por obstrução à justiça na Operação Lava Jato. No mesmo ano foi nomeado pela presidente Dilma para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, para tentar se amparar como um foro privilegiado, porém a sua posse foi suspensa por liminar do Supremo e ele foi exonerado do cargo. Surge a pior derrota. Em julho de 2017, Lula foi condenado em primeira instância a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente foi condenado criminalmente. Eu ficava impressionado como Lula conseguia se esquivar e se desviar dos inúmeros escândalos que surgiam à sua volta, entre eles o Mensalão. Lula está na política há mais de 30 anos. Hoje, em 2018, apesar dos contratempos, Lula mantém sólida liderança no PT. Às vezes eu penso que ele é blindado, tem corpo fechado, pois nada abala a sua legião de seguidores, nem a sua popularidade. Talvez seja porque ele siga as lições do filósofo Sócrates, que dizia só sei que nada sei. Ou talvez siga aqueles 3 macaquinhos famosos. Perceba que Lula sempre falou com a simplicidade que cativa o povo, principalmente os mais humildes, pois se identificam com ele, com as suas gírias, a linguagem popular, cheia de entusiasmo e aparente veracidade. O povo dá para Lula o benefício da dúvida, pois, segundo o filósofo Voltaire, mais vale arriscar-se a salvar um culpado do que a condenar um inocente. Infelizmente, no Brasil, a justiça é muito morosa para julgar. O fato é que o Brasil está vivendo um momento diferente, onde vários poderosos, entre eles empresários, governadores e outros políticos, estão indo para trás das grades, coisa que jamais se viu em outros tempos no nosso país. Lula é réu em diversos processos criminais e, mesmo assim, lidera as últimas pesquisas de intenção de votos para as eleições presidenciais de 2018. Inclusive, ele já está realizando diversas caravanas pelo país. Se Lula for condenado no dia 24 de janeiro pelos 3 desembargadores que irão julgá-lo, terá dificuldades para ser candidato. Caso perca por 2-1, crescem suas chances de concorrer, mas só se for absolvido, sua candidatura estará assegurada. E hoje, pergunto,
Lula será condenado? Lula continua sendo o cara? Se você ainda não é inscrito, te convido a debater política comigo. Deixe seu comentário e um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.